Boa noite, sou a Emily, sou fonoaudióloga da Advanced Bionics. Sejam muito bem-vindos a mais um AB com você. Hoje a gente vai trazer uma aula toda especial, né, para a gente conhecer o que tem ali no processador de tão especial que ajuda a gente a ouvir tanto e estratégias para vocês levarem para os seus fonoaudiólogos, para a gente poder melhorar, né, conhecer as situações e poder aproveitar tudo isso que a gente tem no nosso processador, tá bom? Então, vamos lá? Vamos só agora passar algumas informações para a gente relembrar o que tem no nosso processador primeiro. Tão importante quanto saber o que a gente tem no nosso smartphone, né, que a gente está acostumado ali no nosso dia a dia, saber que ele me ajuda a mandar e-mails, que me ajuda a fazer uma ligação, quando ele vai me ser útil, eu também tenho que conhecer o meu processador de fala, né, conhecer que situações eu tenho do meu dia a dia e o que ele pode me ajudar a melhorar essas situações para mim, para facilitar, né, para a gente ter cada vez uma escuta mais natural, uma facilidade no uso do implante, para pegar gosto de usar também, né? A gente fala bastante isso da impressão de um adulto que já usa o aparelho, mas a gente também está falando das crianças, para os pais ficarem atentos à conversa com o fono, para poder levar essas situações também do dia a dia. Então, vamos lembrar, o que tem no nosso processador, né? A gente tem o microfone da antena, os microfones do processador, né, que estão ali na pontinha, essa pontinha preta, e também antes onde engancha o gancho. E temos o microfone T-Mic, que é aquele microfonezinho a mais que a gente coloca e tira quando necessário. Além dos microfones, a gente tem o botão de programação para trocar os programas. E dentro de cada processador eu posso armazenar até 5 programas. Então, são esses programas, esses 5 programas, que a gente vai ajustar, que vocês vão conhecer agora para levar para o fonoaudiólogo de vocês e pedir uma melhora daí no uso diário do seu aparelho. Só lembrar que, assim, esses recursos são programas específicos, né, que vão ajudar no dia a dia, e se beneficia muito mais aquele paciente que já está nos mapas estáveis, que é quando eu sei se eu estou no mapa estável. Então, eu já não aumento mais o volume do meu aparelho toda vez que eu vou programar. Eu cheguei num volume bom, que não me causa desconforto, que eu estou ouvindo bem. Então, agora, a fono ela vai trabalhar com o refinamento desse som. A gente já aumentou tudo que precisava e vamos refinar esse som para poder ir ouvindo cada vez melhor. E também lembrar que nem todos os recursos eles são para todos os usuários, né? Vai depender de cada situação, vai depender da necessidade de cada um. Por isso a gente fala, né, que é uma conversa que vai se ter com o fonoaudiólogo durante o mapeamento, para poder decidir, discutir e chegar até essa programação, né, que vai beneficiar aí o seu trabalho, o seu estudo, o seu lazer, né? Então, é um acordo que a gente faz. Vamos começar falando, então, do T-Mic, né? O T-Mic, ele está posicionado na entrada do conduto auditivo, né, que é aqui nesse buraquinho. Ele proporciona uma escuta mais natural e mais precisa. Quando a gente fala de escuta natural e precisa, a gente está falando que numa vida normal, numa audição normal, a gente tem o som entrando aqui no buraquinho. E também, então, a gente quer trazer isso também para o usuário do implante, né? E ele também vai facilitar o uso do telefone e do fone de ouvido. Tem uma imagem que acho que vai ilustrar, vai ficar bem mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui essa risca, o som está entrando aqui no microfone do processador. Quando eu tenho o T-Mic, eu estou somando o som que está entrando aqui, ó, no meu conduto, onde naturalmente esse som entraria. E outra coisa, eu tenho o pavilhão auditivo, né, que é a voltinha da orelha,
ele faz uma conchinha, assim, se você fizer uma conchinha com a sua mão, dá para perceber que você ouve um pouco melhor. Essa é a função do seu pavilhão. Se fosse só um buraquinho aí, a audição seria diferente. Então, ele também vai trabalhar com a voltinha da sua orelha vai trabalhar junto com o T-Mic para melhorar o ruído, diminuir um pouco o ruído, né? E aí a gente tem, como eu falo de fone de ouvido, eu tenho o fone de ouvido que eu vou encaixar no meu conduto e o T-Mic vai captar o som do fone, ou quando eu uso o telefone celular, o telefone fixo. Por quê? Se eu tenho a entrada do microfone conjunto do celular com do T-Mic, eu consigo posicionar melhor, né? Eu não preciso subir para encontrar aqui o meu microfone. Então, aqui tem uma fotinho do T-Mic, acho que a maioria de vocês já devem estar familiarizados com ele. Lembrando que ele é indicado para uso de adultos e adolescentes. Sempre que a gente for falar de criança, mas o meu filho ele é criança e ele usa. Isso tem que ser muito bem discutido com o fonoaudiólogo, porque é uma peça delicada, né? Porque é um microfone muito especial. Então, para a criança que é muito ativa, às vezes ela vai quebrar muito. É perigoso para as crianças muito pequenininhas elas colocarem isso na boca, né? São pecinhas que podem se soltar, engolir. Então, tem que ser discutido com o fonoaudiólogo se essa criança está preparada para usar o T-Mic, né? Se ela tem uma maturidade que é comum. Algumas crianças que chegam ali nos 8 anos, 7, 8 anos, elas já são mais tranquilas e dá para usar. Mas sempre tem que ser discutido, né? Algumas pessoas nos procuram perguntando, nossa, mas o meu filho pode usar o T-Mic? Ele é criança ou ele está usando o aparelho há 3 anos já. E isso é muito discutido, especialmente durante o mapeamento, né? Porque a família, junto com a fonoaudióloga, vão analisar a situação aí dessa criança para dizer se ela pode ou não usar o T-Mic. Outra coisa que precisamos lembrar, o T-Mic ele tem que estar habilitado na programação. Não adianta se eu tenho no meu kit eu colocar ele no aparelho. Então, preciso verificar com a minha fono se ele está ativo e se eu posso seguir usando, né? Então, a partir do momento que ela ativar, eu vou ter o meu T-Mic para todas as funcionalidades dele. E se eventualmente ele vir a quebrar, né, por algum motivo que pode acontecer, a gente está falando de um produto eletrônico, então ele é normal sentir uma diferença no volume. Vou sentir mais baixo, por exemplo, vou achar que meu entendimento está diferente. Por que isso acontece? Porque o microfone, o T-Mic, ele está somando aí, ele é um microfone a mais. Então, eu preciso ou voltar na minha fonoaudióloga para que ela, se eu não tenho intenção de troca imediata, ajustar para potencializar mais o som do processador, ou eu vou só trocar por um novo e fico bem. Isso é uma coisa bem legal de se pensar, né, quando quebra o T-Mic, porque às vezes o paciente fica sentindo aquela diferença, mas ele não sabe de onde está vindo, por que está baixo. Aí surgem várias preocupações, né? Meu aparelho está quebrado, tem algum problema na minha parte interna, e é somente o recurso do T-Mic que precisa ser ajustado, que precisa ser trocado. Outra coisa que a gente vai falar, que eu vou falar agora, são as direcionalidades de microfone. Quando eu falo de direcionalidade de microfone, assim, o processador ele vai trabalhar procurando o som, né? Procurando os sons importantes que eu tenho no ambiente para que eu possa ouvir melhor. Então, vou falar uma série de nomes agora mais difíceis, mas eu não quero que vocês prestem atenção, não decorem os nomes, não precisam decorar os nomes, mas que prestem atenção nas situações que eu vou dar em que esses recursos, eles vão facilitar a vida de vocês, né, dos filhos de vocês, tá bom? Então, uma função que a gente tem dentro da programação do Naida é o ultrazoom e o estereozoom. O que é isso? O que é esse nome estranho? É um microfone que ele vai ficar direcionado, ele vai ficar posicionado para uma conversa a dois, para alguém que está na minha frente. Então, em ambientes muito ruidosos. Alguns exemplos.
um restaurante ou quando eu vou comer com a minha filha no shopping, eu sei que ela vai estar de frente para mim. Quando eu estou numa reunião de família, que eu tenho uma conversa paralela aqui com alguém que está na minha frente, são sempre ambientes que tem muito ruído e eu preciso prestar atenção em quem a pessoa que está conversando comigo. Então, o ultrassom e o estereozoom, eles têm essa funcionalidade, eles vão reconhecer que tem alguém na minha frente e vão tentar apagar mais o som em volta e focar naquela pessoa, né? O meu microfone, como se fosse mesmo um feixe de luz, ele vai ficar direcionado para a pessoa que está na minha frente. Então, esse é um recurso que está disponível tanto para o Q70 quanto para o Q90. Porém, quando a gente fala no Q90, a gente tem o estereozoom, que ele também é para uso específico, ele vai funcionar da mesma forma que o ultrazoom, porém, de uma forma um pouco mais dedicada, um pouco mais focada, mas só está disponível para os usuários de Naída Q90, os bimodais, né, que é quem usa aparelho auditivo e implante coclear, e os bilaterais, que usam o implante nas duas orelhas. Outra funcionalidade que a gente vai encontrar no Naída Q90 é o alto ultrazoom. O que acontece no alto ultrazoom? Ele vai pegar esse ultrazoom do Q90, do Q70, que é o que a gente está falando aqui da conversa 2 em lugares ruidosos. Eu vou selecionar esse programa no momento em que eu sei que eu estou nessa situação. Já no Q90, ele faz uma leitura automática do ambiente, eu não preciso me preocupar tanto com isso. Então, mas ele funciona da mesma forma, só que automático. Aí nós temos também o Zoom Control, que é o Zoom Control. Ele foca no som, na direção do som que vem da frente, dos lados e de trás. Então, por exemplo, um motorista de aplicativo, ou até mesmo quando você está com a sua família no carro, né? Ele precisa, às vezes, prestar atenção na pessoa que está sentada ao lado dele, às vezes na pessoa que está sentada lá atrás. Então, às vezes, o som do carro que está vindo aqui do outro lado. Então, o Stereo Zoom, o Zoom Control, ele vai ter essa preocupação. O meu microfone, ele vai ficar procurando esse som para se dedicar. Tá vindo da direita, tá vindo da esquerda, tá vindo de frente ou de trás. Mas a gente vai lembrar também de novo que isso é uma funcionalidade para os horários bimodais e bilaterais. Por quê? Se eu uso o aparelho só de um lado, eu não tenho como ter a direcionalidade de um lado e outro, direita e esquerda. O Zoom Control funciona? Funciona, mas aí a gente vai ter somente para frente e para trás, porque, lembrando de novo, eu só tenho um lado funcionando, então o acesso do som aqui fica difícil. Então, o Zoom Control para bilaterais dos dois lados, na frente e atrás, para o unilateral, para quem usa apenas uma orelha, somente na frente e atrás. Todos esses recursos que a gente está falando, esses nomes, mas lembrem-se das situações. Quando eu precisaria, por exemplo, de um ultrazoom? Eu sou uma pessoa que, com frequência, vou a lugares movimentados conversando com alguém, eu tenho muitos encontros, né, com um amigo, mas essas situações, então você pense nisso para levar para o seu fonoaudiólogo, né? Lembre-se de que a AB tem um recurso que pode me ajudar, talvez eu não saiba o nome, mas o seu fonoaudiólogo, ele está preparado para isso, ele conhece, né, esses recursos, e se você leva a situação, fica muito mais fácil para ele poder te sugerir. Se você sabe que existe uma situação sua e um recurso da AB, você ajuda ele a cruzar essa informação. Agora eu vou falar de algumas questões para se ter mais conforto, né? O conforto do meu dia a dia. Então, vamos lá. A gente tem o Sound Relax, que ele vai diminuir sons de forte impacto. Por exemplo, aqueles sons que nos assustam, assim, né? O bater de uma porta, isso é legal, bem legal para crianças, né? E também para quem, na verdade, para todos, mas a gente fala da criança porque ela se assusta com mais facilidade.
O bater da porta, quando eu deixo cair alguma coisa no chão, ele vai fazer com que esse som ele entre um pouquinho mais fraco, né, para não dar aquele susto, para não ser incômodo, para não sentir nada assim diferente. Então ele vai ser um som um pouco mais baixo, um pouco mais suave. Aí a gente tem o wind block, que o wind block é o ruído do vento. Quando eu estou andando de bicicleta, quando eu saio para correr, quando eu faço uma caminhada, quando eu estou num passeio no parque, que são ambientes abertos e ventilados, aquele som do vento vindo no aparelho, ele gera uma dificuldade, né, para se ouvir. Então, o windblock ele vai reconhecer o que é o som do vento para cortar. Então, eu vou ter esse ruído cortado e eu vou poder ouvir, então, o que realmente está acontecendo, que é o que realmente importa, que são as pessoas conversando, é o som da rua, a música ambiente. Então, o wind block, ele corta os sons de vento. Temos também o eco block, que ele vai diminuir o eco para aquele ambiente de, por exemplo, uma biblioteca, um lugar de estudos, um lugar onde que são lugares grandes, e quando eu falo, e dá eco, né? Então ele vai diminuir esse eco para que ele não me atrapalhe a minha escuta. Mas lembrando que é mais assim para ambientes grandes e mais calmos, que não tenham tanto ruído. Aí temos a tecnologia QuickSync, que é muito legal, mas também lembrando mais uma vez que é para usuários bimodais e bilaterais. É quando eu não vou precisar fazer mudança de programa de um lado e de outro, né? Eu vou colocar os meus aparelhos e quando eu mudo de um lado ou quando eu aumento o volume de um lado, automaticamente ele vai aumentar do outro também. Isso é bem legal para criança pequena, né? Quando o pai não precisa ficar mexendo muito ali no aparelho. Para o adulto que está bem acostumado com os programas, com o volume. Então, é uma facilidade, né? Não ter que ficar fazendo isso de um lado, depois do outro. Também a questão do volume, às vezes, fica mais balanceado. Temos também o dualfone. Para pacientes que falam ao telefone e que usam a tecnologia bimodal ou bilateral, a gente vai receber, o paciente vai, na hora que eu atendo o telefone, eu vou receber o som da chamada nos dois lados. Então, por mais que eu tenha meu telefone aqui, eu estou recebendo dos dois lados, porque eu vou ouvir melhor, eu vou entender melhor, eu tenho a informação entrando por dois lados. Isso é super legal, ajuda muito em entender o que se fala ao telefone, né? Então, isso é ótimo para o paciente que gosta de falar ao telefone. Agora, a gente vai falar de algumas questõezinhas para o dia a dia, né? Que são, por exemplo, o programa de música. É um programinha para quem gosta de apreciar música, quem gosta de aproveitar ali durante o dia, escutar um momento de lazer, né? Então, esse programa, ele trabalha exclusivamente ali para processar a música da forma mais tranquila, de uma forma que você vai conseguir aproveitar mais, vai sentir muito mais prazer em ouvir a música. Então, é legal fazer isso para aquele paciente que gosta muito de ouvir música, leva isso para o seu fonoaudiólogo, né? Temos também os programas de fala no ruído, que ele vai melhorar o entendimento de fala nos ambientes mais desafiadores, que é lá no meu restaurante, quando eu estiver numa festa, se eu estou trabalhando num local onde tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Então, existe esse recurso que vai me ajudar a reduzir esse ruído e ouvir melhor o que é fala, porque é o que me interessa nesse momento, que eu entenda o que as pessoas estão falando. E temos também a fala no silêncio, porque às vezes eu estou na minha casa com a minha família, todos, mas cada um no seu cantinho, né, fazendo suas coisas, mas existem as conversas, ou eu estou conversando
uma conversa mais baixa, não tem muito ruído me desafiando, mas eu tenho pequenas coisinhas que me atrapalham. Eu tenho o som do ar-condicionado, eu tenho algum eletrodoméstico ligado, são pequenos ruídos que também vão me atrapalhar ali. Então, meu programa de fala no silêncio vai me ajudar dessa forma. Não sei se vocês já viram aqui, né, que tem um lembretezinho que todos esses programas, essas possibilidades que a gente conversou, precisam ser levadas para o fonoaudiólogo para que ele possa estudar com você as situações. Vou repetir o que eu falei lá no começo, né? Falei vários nomes diferentes, várias coisas difíceis de decorar, mas vamos lembrar das situações. A B tem um programa que me ajuda a ouvir música, a B tem um programa que corta o ruído de vento. Então, eu vou levar a minha situação para minha fono e falar, olha, eu sei que a B está me dando toda essa possibilidade, será que não tem como a gente trabalhar aqui para melhorar? Então, sempre uma conversa com o seu fonoaudiólogo que faz o mapeamento. Ficou faltando aqui também falar do AutoSound. O AutoSound, ele é meio que um programa geral, assim, ou ele faz uma leitura automática do ambiente para que eu saiba, para que o aparelho sozinho descubra, né? Se eu tenho fala no ruído, se tá ruído e se eu tô conversando com alguém na minha frente, se eu preciso ouvir alguém em outra direção, mas ele faz uma leitura sozinho, então ele sozinho vai definir o que é essa situação. Se eu acho melhor eu escolher, eu sei que eu tô naquela situação e ter um programa específico, também a gente vai trabalhar isso junto com o fonoaudiólogo.